Bom, então vamos resolver aqui a primeira atividade, tá? Ela diz assim: um carro de Fórmula 1 percorre uma pista circular de 1 quilômetro de comprimento, levando 20 segundos para completar uma volta, depois de ter partido da largada, que também marca o final de uma volta. A alternativa, que apresenta corretamente o módulo da velocidade média desse veículo ao longo de uma volta completa, é. Bom, você tem que perceber que essa pista ela é circular. E, e não vai ter cálculo aí. É apenas uma questão de uma pegadinha. Quando vocês forem fazer questões do Enem, você vai encontrar muito disso. Porque o objetivo lá é eliminar as pessoas que pretendem almejar uma vaga na universidade, por conta da quantidade de vagas que as universidades oferecem. Então, é um número limitado de pessoas que têm que ir. Então, somente aquelas que estão mais habilitadas, que têm maior percepção das informações, é que vão conseguir entrar. Então, eu espero que vocês aprendam isso. Então, o nosso objetivo aí é ler, interpretar a questão, para depois fazer alguma coisa. Então, se você perceber, o carro ele vai dar uma volta completa, saindo de onde ele está, que ele está parado, e vai retornar para a mesma posição, ou seja, ele vai continuar parado. Então, ele quer saber a velocidade média de uma volta completa. Então, como ele iniciou em zero e terminou em zero, a velocidade dele é zero. A velocidade dele. Por quê? Porque ele vai permanecer com a mesma velocidade que ele tinha no início, ele vai permanecer com a velocidade que ele tinha no fim, tá bom? Então, por isso que a alternativa correta seria 0 km/h, que seria a velocidade dele, já que ele permanece no mesmo local de onde ele saiu, tá bom? A segunda questão fala assim: qual é a velocidade escalar média em km/h? Uma pessoa que percorre a pé, os metros em minutos. Bom, se tem velocidade ela é diferente. Tá? O número tem metros e o tempo em minutos. Então, o ideal quando você vai trabalhar com velocidade média é que as unidades sejam as mesmas. Então, quando você trabalha com velocidade média, a distância, se ela está em metros, o seu tempo tem que estar em segundos. E se ela estiver em quilômetros, seu tempo tem que estar em hora. O que não é o que acontece aí. Tem várias maneiras de você fazer essa mesma questão. Mas o ideal assim, o que eu pretendo fazer é transformar os 20 minutos em segundos para que eu trabalhe com a mesma unidade da, da distância, que é em metros, tem que ser em segundos, para fazer o cálculo da velocidade, e eu vou descobrir a velocidade em metros por segundo, para depois converter isso para quilômetros por hora. Tá? Eu vou mostrar aqui para você. O primeiro passo é transformar os 20 minutos em segundos. Então, eu vou trabalhar com a regra de 3, tá? A regra de 3 funciona assim: eu vou colocar de um lado o valor que eu tenho, que eu pretendo achar, que é em segundo, tá? E do outro lado em minutos. Para que eu consiga encontrar o equivalente a 20 minutos em segundo, eu parto daquilo que eu conheço. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Logo, se eu quero achar 20 minutos, eu tenho X segundos, que é o que pretendo achar. Então, quando eu faço isso, eu vou fazer o que eu chamo de cruz-credo, mas o valor oficial dele, o nome oficial dessa técnica se chama multiplicação cruzada, que consiste no quê? Você vai pegar o número que está em cima de uma coluna e multiplicar com o número de baixo da outra coluna. E vai fazer a mesma coisa com o que está com os que sobraram, né? Que é isso, ó. Eu vou pegar o número 1 e vou multiplicar com o x da outra coluna. Sempre eu começo com o x. Depois eu vou fazer a mesma coisa entre o 60 e o 20. O 1 vezes x
vai ficar de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade vai ficar 60 vezes 20, tá? 1 vezes x vai dar x, porque qualquer número multiplicado por 1 acaba dando ele mesmo. A mesma coisa vale para as letras, tá? Então, se eu tenho x vezes 1, vou ficar tendo x. Então, meu x ele vai ser igual a 60 vezes 20. E o 60 vezes 20 vai dar 1.200. Logo, eu vou ter 1.200 segundos. Como eu quero a velocidade média, eu vou pegar e dividir a distância que eu tenho, que é 1.200 metros, pelos 1.200 segundos, né? Partindo da fórmula da velocidade média, que é a distância pelo tempo. Então, eu vou ter 1.200 dividido para 1.200, que vai me dar uma velocidade média de 1 metro por segundo. Só que isso está em metros por segundo. E, como eu falei para vocês, tem que prestar atenção no comando. O comando diz que é em quilômetros por hora. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer a conversão. Essa técnica da conversão eu coloquei no nosso primeiro material de apoio, onde eu disse que para converter de um para outro, você tem que fazer uma conta com o número 3,6. Esse número pode estar multiplicando o teu valor ou dividindo, dependendo de que unidade você vai converter. Como é de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar esse valor que deu na minha velocidade por 3,6. 1 vezes 3,6 vai me dar uma velocidade média de 3,6 km por hora, que é a alternativa correta para essa questão. Na próxima questão, nós vamos ter o seguinte: Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Essa é mais simples, porque ele já me deu a distância e me deu o tempo. As duas estão no mesmo modelo de unidade, ó, que eu tenho quilômetros, eu tenho que ter horas, então tá batendo aí, eu vou, e como ele pediu a velocidade média, eu jogo na fórmula da velocidade média, que é a distância sobre o tempo. A minha distância é de 120 e o meu tempo é de 2 horas. O 120 dividido por 2 vai me dar uma velocidade de 60 km por hora. Pronto, simples, rápido e bonita. Você só tem que prestar atenção aí, tá? No texto. Você prestando atenção no texto, vai ficar tudo mais fácil e mais tranquilo, tá bom? Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de aproximadamente. Preste atenção nessa palavra aproximadamente. A palavra aproximadamente quer dizer que não é o valor exato, é um valor aproximado do que você vai encontrar. Então, todas as alternativas que tem lá, a correta ela vai ser um valor próximo do que está lá para você marcar. Ele não vai dar o valor exato, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Como ele está me pedindo o tempo, mas me deu a distância, me deu a velocidade, eu parto da fórmula da velocidade para encontrar o tempo. Sempre que me dão fórmulas e eu preciso encontrar uma letra que ela não está em destaque, no caso da fórmula da velocidade, a letra que está sozinha é o V de velocidade, eu tenho que fazer um rearranjo nessa fórmula para que a letra fique isolada. Então eu vou tirar o T, que é o que eu quero, e colocar no lugar do V, que eu já tenho um resultado para ele. Então eu vou fazer uma troca. O T vai ficar no lugar do V e o V vai para o lugar do T. Então fica dessa forma aí, ó. T igual a distância sobre a velocidade. A minha distância é de 4 km e a minha velocidade é de 12 km por hora. Então meu tempo vai ser 4 dividido para 12. Dividindo 4 para 12, eu vou ter uma dízima que é 0,3333 até o infinito. Então eu vou ter que aproximar esse valor para 0,333. O meu conselho é sempre deixe 3 números depois da vírgula, porque aí quanto maior a quantidade de números após a vírgula, mais próximo do valor real você vai estar, tá?
Deixa pelo menos 3 números depois da vírgula. Se você deixar um, já vai dar uma resposta. Se você deixar 2 números, já vai dar outra resposta e assim sucessivamente. Quanto maior a quantidade de números, mais próximo do valor real você chega. Então, eu tenho tempo, e esse tempo ele está em horas. Mas lá nas alternativas, elas estavam todas em minutos. Então, para transformar isso para minutos, eu vou fazer igual eu fiz na segunda questão. Eu vou fazer uma regra de 3, onde eu tenho de um lado o valor em horas e do outro o valor em minutos. Tá? Então, eu vou partir da ideia da unidade. Eu sei que uma hora é o equivalente a 60 minutos. Logo, se eu tenho 0,333 horas, eu vou ter x minutos, que é o que eu quero descobrir. Faça a multiplicação cruzada. 1 vezes x vai dar x, que vai ser igual a 0,333 vezes o 60. Multiplicando esses dois carinhas, eu vou ter um valor de 19,98 minutos. Lá nas alternativas, você vai perceber que não tem valores com vírgula. Então, você vai ter que deixar esse valor o mais próximo possível da alternativa que tem lá. Então, 19,98, o mais próximo desse valor é o número 20, né? Que é o mais próximo de 19,98. Então, meu tempo aí vai ser de 20 minutos, tá? Para vocês se assustarem um pouquinho. Aqui para vocês. Tá? Meu rostinho bonito aí para vocês. Tá, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Muito obrigado por terem me assistido, me acompanhado até aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá? Um abraço, galera.